Grande Marcelo Salles, como é que você está, meu querido? Fala, meu amigo, tudo bem? Prazer Boa estar participando. noite. Boa noite, prazer estar participando aqui com você. Pô, prazer é nosso, obrigado aí pela tua presença. Já é uma vitória para o FS Clube ter uma pessoa como você participando do circuito de futebol FS Clube. Não, muito obrigado aí pelo convite e deixar um abraço para o nosso amigo Eduardo, que, Claro. que Só fez. tô esperando ele entrar online aqui, ó. Ele já está aqui, já está aqui. Já está aqui, Então, pode falar com ele, pode falar. então, deixar um abraço para o nosso amigo Eduardo, que fez esse meio-campo aí. E é um amigo de longa data, é um amigo que nós começamos jogando juntos lá atrás. Então, amizade que tem mais de 25 anos aí, é um amigo da família, pô, é um amigo que a gente guarda no coração aí, que a gente leva pro resto da vida aí. Edu, obrigado aí. Sabe que o Edu é um corneteiro da bola, sabe que o Edu é, né? Tá sabendo disso? Não, mas, ó, ele pode ter mudado, mas o conhecimento dele de jogo, o conhecimento dele de experiência lá de trás, são vários anos aí jogando, depois ele foi para a área militar, mas é um cara que entende tudo de bola. Entende muito. Tanto que a gente se conhece já tem um tempo. Eu chamei ele, falei, pergunta, você quer ser um corneteiro? Aí nós temos o programa Fala Geral, né? Que aí ele é Aham. o corneteiro da bola, ele entra só para cornetar os outros, para gente conversar sobre futebol, né? Aí demos o Pô, nome de corneteiro, mas foi muito legal. espero que naqueles 4 jogos ele não tenha me cornetado, não, pô. Não, você não vai. Acho que daqui para frente pode ser que ele cornete. Gente, boa noite. Fala, membros do FS Clube. Estamos aqui com o Marcelo Salles, o Fera. Marcelo, muito obrigado mais uma vez e dá uma boa noite pro pessoal. Boa noite, galera. Galera do FS Clube. É um prazer estar aqui com vocês, batendo um papo, falando sobre futebol de maneira geral, falando sobre a carreira. Então é sempre bom estar trocando essa ideia com pessoas do meio do futebol, do esporte. E é sempre um prazer, sempre que eu sou convidado, eu aceito os convites para a gente poder trocar essa ideia, bater papo. E estamos à disposição para responder as perguntas. Poxa, só pra gente, o pessoal tá entrando, você viu, você não deve ter visto, mas na terça-feira agora que passou, nós fizemos uma entrevista com o Pedrinho do Flamengo. Tu chegou a jogar contra o Pedrinho do Flamengo? Várias vezes. Pedrinho, craque, porque era o seguinte, o Pedrinho era 7-7, 7-7, e eu 7-8. E então a geração 7-7, 7-8 de vez em quando batia, porque andava o 7-8 com o 7-9, aí no outro ano o 7-7 era o primeiro ano, o 7-8 era o segundo ano, e aí quando chegou nos juniores encontrou o 7-7, 7-8 e o 7-9. Então a gente sempre se encontrava, porque o Pedrinho era da época do Atirson, Luiz Alberto, então era dessa geração aí 7-7, 7-6, o Atirson 7-7. Então a gente sempre se encontrava e o Pedrinho era uma das maiores promessas. Assim, jogou, teve uma carreira muito bonita no mundo do futebol, mas o Pedrinho era para ter ainda voos maiores e melhores, porque era um craque de bola. Na nossa época ali, ele era o diferente. Era o Pedrinho do Vasco e o Pedrinho do Flamengo. Eram os Isso dois mesmo. que concorriam ali como camisa 10, e ali aquele jogador de meio campo. Então, pô, pra gente era um prazer jogar contra o Pedrinho. Era uma dificuldade, né? Que era um craque, mas Falhou um pouquinho aí. travou, mas já foi, eu acho. Vai, foi. Então, Pô, era um prazer jogar contra esses craques. Pô, ele era craque mesmo, cara. Ele era um potencial. Nós fizemos uma entrevista com ele e aí nós falamos na terça-feira passada o craque, porque o craque não foi o que todos esperavam. Olha só que entrevista foi muito boa, foi muito legal. Quem quiser assistir essa entrevista do Pedrinho, também tá lá no YouTube, no FS Clube, tá? Marcelo, mais uma vez, Marcelo Salles, né? O Fera. Marcelo Salles ou Fera? Da onde saiu o Fera? Só pra gente conhecer um pouquinho isso. Ah, o Fera era dessa época aí, porque a gente jogava contra, a gente já tinha uma amizade com alguns jogadores que estavam no Flamengo. Eu cheguei no Flamengo ainda muito novo, hoje ainda falam que eu sou novo. Imagina 20 anos atrás.
que foi em 2000 que eu cheguei no Flamengo. Então, aí tinha aquela amizade com o Juan, com o Reinaldo, que eram 7-9, e a gente jogava contra, aí fazia aqueles treinos lá durante o dia a dia, né, do futebol. E aí, pô, ele é fera, o trabalho dele é fera, pô, ele é fera, o trabalho é fera, e ficou, pô, é o fera. E aí Pô, que legal. eles deram esse apelido, o Juan e o Reinaldo, e aí a coisa foi pegando, os jogadores todos, a maioria não me conheciam, e aí conheciam pelo apelido, não, é o Fera, pô, é o Fera, é o Fera, é o Fera, e ficou o Fera, e o Fera hoje virou quase que um sobrenome, porque a maioria me chama de Marcelo Fera, e o Salles às vezes fica um pouquinho para lá, tanto que eu até botei no meu Instagram, Marcelo Fera Salles, já que é para já segue como sobrenome e o sobrenome. Vou até tirar aqui. Vou botar Marcelo Fera agora, que senão, poxa, agora virou Fera. Direto agora, né? Poxa, que Isso, bom. isso aí foi um apelido que pegou. Eu nunca levei assim pelo lado pejorativo, nada. Sempre levei por um lado legal. A galera dos jogadores. No futebol tem muito isso, né, cara? No futebol tem muito É, apelido. Às vezes esses apelidos do futebol não chegam na mídia, é só um apelido interno. Vários jogadores têm apelido, mas o apelido fica só nos bastidores. Então foi um apelido que pegou ali e que a galera levou para o lado de fora. Então quando eu assumi agora nos jogos, aí ainda ressaltou ainda mais o apelido e aí pegou. Eu encontrava algumas pessoas, às vezes, na rua, no mercado, e eles não falavam nem o Marcelo, já era o Fera, o Fera, o Fera, o Fera, o Fera, e é pegou. mesmo, que legal, que legal, que legal. E o Fera é bom que é um apelido forte também, né? Um apelido fraco. Então, assim, nada melhor do que assumir um apelido forte. Fera, o Fera. Então, assim, já é imponente. Ficou legal. Casou legal, o apelido eu gostei e a gente, em nenhum momento eu reclamei, briguei, nada. Foi um negócio espontâneo dos jogadores, foi um negócio legal e a gente seguiu. E tá aí, pegou. Legal. Marcelo Salles, saiu. O pai foi Marco Antônio, lateral esquerdo da seleção de 70. Qual a influência do teu pai na tua carreira, no início da tua carreira de boleiro, de jogador de futebol? Desde pequeno você sai com um pai jogador, e isso eu acho que deve acontecer com todos os jogadores que têm filhos, né, homem. Agora as meninas também estão jogando, então também pode acontecer com as meninas também, de querer saber, pô, e aí, tu vai jogar igual o seu pai? Você vai querer ser jogador igual o pai? E aí isso aí ficava sempre aquela coisa, né? Pô, você vai querer ser jogador igual o seu pai, igual o seu pai. E aí a gente foi começando nossa carreira de base, joguei em vários times de base. E aí, quando eu fui vendo que a coisa não ia acontecendo pro lado do futebol, eu fui já mudando pro lado do estudo. Então foi uma coisa que desde lá de trás vinha enraizado, a gente querendo ser jogador, a gente se espelhava no pai, querendo ser um atleta, mas a gente sabe que é muito difícil o futebol. O futebol é uma carreira muito complicada, muito difícil. As pessoas, às vezes, não sabem a dificuldade dos bastidores, você jogando em times menores, tendo que sair, às vezes, de casa e ir para outro estado, às vezes não ganhando nada, porque isso lá atrás, quando eu jogava, era muito normal você não ganhar nada, ou seja, você ia pelo amor e buscando uma oportunidade. Então a gente buscava muita oportunidade aqui e ali. Eu saí, morei em Minas Gerais, morei no Rio Grande do Sul, morei em São Paulo, tudo buscando aquele sonho de ser jogador. Então eu rodava, ficava longe da família, saudade, os amigos. Então tudo isso é aquele sonho de você querer ser jogador. E aí as coisas não acontecem, mas você tem que estar preparado para o plano B. E o meu plano B sempre foi estudar e jogar bola. Então sempre quando eu não estava jogando, eu estava estudando e vice-versa. E quando não aconteceu para o lado do futebol, eu já estava indo para o segundo grau, naquele antigo segundo grau. E aí logo depois apareceu a chance de ir para a faculdade. E aí dali eu já segui para a faculdade quando eu tive o convite da Castelo Branco para fazer essa transição para fazer o curso de Educação Física. Eu treinava na universidade às quartas e jogava aos sábados. E aí foi uma transição muito tranquila, porque eu fui parando devagarinho, jogando pela universidade, aqueles 4 anos. Então foi uma transição tranquila, não deu frustração, não deu nenhum tipo de problema. Parei e já estava dentro do Flamengo. Aí quando tu para dentro do Flamengo, a melhor coisa é você seguir. E como é que você foi parar dentro do Flamengo? Como é que foi essa tua transição lá para
É porque, assim, as pessoas acham, você nem tanto, porque assim, não tem a influência do teu pai falando assim, não, mas ele é filho do fulano, porque muita gente não sabe do teu pai, do histórico da tua vida e tudo. Mas qual é essa relação? Como é que foi parar no Flamengo? É um clube de grande tradição e grande no Rio de Janeiro. E todo mundo pensa que, de repente, foi até o meu pai que me levou para lá, que meu pai que me botou lá. E foi pelo contrário, meu pai jogou no Fluminense, no Botafogo e no Vasco. O único grande que ele não jogou no Rio foi o Flamengo. Então não teria nenhum porquê assim dele me levar para o Flamengo. Seria mais natural até para o Fluminense, que era o que ele jogou mais tempo. E aí eu pedi um estágio no Flamengo e o Flamengo não aceitava estágios, não podia ter estágio no profissional. E aí eu pedi, na época, se eu podia ficar então só de observação. Era um período de início de ano, final de ano, então eu estava de férias da escolinha que eu trabalhava. E aí o pessoal pediu, pô, você não pode ficar então só de observação aqui? Eu falei, então beleza, eu me interesso só observação. Comecei a observação naquele final de janeiro, início de fevereiro, que era o carnaval. E todos os dias do carnaval eu estava lá, todos os dias, no horário marcado, eu chegava antes, saía depois, perguntava para o preparador físico, que era o Toninho Oliveira, na época, junto com o Paulo Nascimento, como é que era o trabalho. E todo dia eu estava lá, todo dia. Até que chegou um dia que eu pedi a eles, quando começou o campeonato, se eu não poderia fazer uma filmagem do aquecimento, porque eu tinha jogado em várias equipes menores e não tinha visto nenhuma vez um aquecimento de time grande, como é que era no Maracanã e tal. E aí eles liberaram, me deram o ingresso, e aí eu fui para o jogo, vi o jogo, filmei o aquecimento, vi o jogo, e aí quando acabou o jogo, eu fui agradecer ao Toninho Oliveira, né? Pô, muito obrigado por ter me dado o ingresso, a oportunidade, aquelas coisas. E aí ele falou assim, amanhã tu vai fazer o quê? Falei, não, amanhã eu vou normal, vou lá para o estágio normal. Ele, não, o horário era tarde. Ele falou, não, vai de manhã, que vai ter uma reunião lá, e eu indiquei o seu nome. Você está vindo todos os dias, tu é um cara dedicado, está estudando, vai ter uma oportunidade lá, e de repente vai te interessar. Quer ir amanhã de manhã? Falei, pô, claro. E aí fui no dia seguinte de manhã, cheguei lá cedo, conversei com o Toninho, ele falou, o Flamengo vai reunir uma média de entre 30 e 40 jogadores que estão emprestados pelo clube no mundo. Tem jogador que está vindo da Alemanha, tem jogador que está na Áustria, na Hungria, tem jogador do Piauí, e eles vão reunir todos na próxima segunda-feira. Isso era uma quinta. Eles vão reunir todos na próxima segunda-feira. Todos vão vir para cá. E aí eu estou indicando o seu nome para você trabalhar com o treinador que vai assumir ali. É uma equipe que vai treinar em horário alternativo do nosso. Se a gente treinar de manhã, eles vão à tarde, vice-versa. Então você vai poder acompanhar o nosso trabalho e vai poder fazer o seu lá. Eu falei, pô, tudo que eu quero. Aí ele falou assim, mas não tem dinheiro. É só pelo trabalho mesmo, para você ganhar experiência. Eu falei, pô, tudo que eu quero. Não tem problema. E aí me apresentei lá, fui fazendo os estágios normais e me apresentei segunda-feira. Aí, minto. E aí o treinador era o Nunes. E aí conversei com o Nunes me aceitou, foi um cara assim que eu sou muito grato ao Nunes por ter me aceitado naquele momento, que foi o início de tudo. E aí começamos aquele trabalho, e aí durante esse trabalho, era um trabalho que levaria em torno de 3 meses. O programa era de 3 meses, até a gente avaliar todo mundo, saber como é que todos estavam fisicamente, então era um período de mais ou menos 3 meses. E aí, só que nesse período de 3 meses, o Fla Barra, ele acabou. O Flamengo perdeu lá o aluguel, deu um problema lá em termos de valores, e o Flamengo perdeu. E como eu já estava já com praticamente 2 meses e pouco, isso foi já no final, 2 meses e pouco, o time principal já tinha absorvido em torno de 4 ou 5 jogadores que estavam nesse grupo, Roma, Marco Antônio, Vitor, tinha alguns atletas que estavam lá, que chegaram na equipe principal já muito bem fisicamente, trabalhados. Então, a comissão do profissional me elogiou, tanto a mim quanto o Nunes, né, pelo trabalho, e aí eles me absorveram no profissional. Falaram, não, a gente está aqui com 2 preparadores, e você, pô, pelo teu trabalho aí, a gente achou que está legal, que a gente pode te absorver. Você já vai ser contratado e a gente vai te trazer para cá. E foi assim que eu comecei dentro do Flamengo, e assim eu permaneci durante 10 anos. Pô, nada melhor do que a insistência, né? Eu vejo hoje em dia, assim, e você é de uma geração, da mesma geração minha também,
que a gente trabalha nos melhores lugares de graça. Antigamente a gente, não, para eu estar naquele melhor lugar, eu vou até de graça, porque assim, eu vou aprender, eu vou fazer um network, eu vou conhecer pessoas. E hoje em dia, os mais jovens que a gente repara, eu trabalhei em uma universidade durante muito tempo, fui professor, então assim, tu falou assim, olha só, vai lá, vai conhecer. Aí o cara, mas vai pagar quanto? Mas assim, a gente não tem esse problema, a gente não tem, né? Não é verdade? Não, e não Qual é essa correlação gente... com o dinheiro? E não é porque a gente não precisasse. Eu não sou um cara de família rica que eu teria condições de fazer loucuras. Não. Só que era um local que valia muito a pena eu fazer qualquer tipo de sacrifício, deixar de ir aqui ou ali para guardar aquele dinheiro ali para minha gasolina e às vezes até de ônibus, porque eu tinha carro, mas só tinha um carro, então às vezes a minha mãe precisava do carro. Então aquele negócio que eu às vezes podia ir de carro, às vezes não. Então eu ficava naquela ali, às vezes sem deixando de ir para alguns lugares em prol dessa oportunidade. E eu não poderia deixar de passar essa oportunidade, porque era o Flamengo. Lá atrás era o lugar que eu queria ter jogado. Não joguei dentro do Flamengo, mas era um sonho trabalhar no Flamengo mesmo. Se eu não conseguisse jogar, era um sonho trabalhar ali dentro do Flamengo. E a oportunidade que foi dada. Então eu não pensei nos valores, eu pensei na oportunidade. O Flamengo me deu a oportunidade de eu estar aqui hoje conversando com você através do Flamengo lá atrás, nesses 20 anos. Então foi um clube que abriu as portas. O Toninho Oliveira é um cara que eu sempre agradeço nas lives, nos lugares que eu vou, pela oportunidade que ele me deu. E outros profissionais também me deram. E eu trabalhei com 27 treinadores. E o que eu aprendi com esses 27 treinadores foi por causa dessa oportunidade que o Flamengo me deu lá atrás. Então eu consegui trabalhar com 27 treinadores. E essa experiência que eu tive com esses 27 treinadores, em nenhum livro tem isso. Em nenhum livro você aprende o que eu aprendi com esses 27 treinadores. Você aprende muito mais estudando, se aperfeiçoando, mas aquele feeling, aquela coisinha do dia a dia, você aprende na prática com esses 27 treinadores que me ensinaram. O que eu sei hoje é graças a esses profissionais que me deram essa base para chegar até hoje aqui. Isso, e a prática, é claro, você já vinha estudando, fazendo a educação física, claro, aprendendo o básico ali da preparação física e tudo aquilo, para na prática saber realmente como é que era. Tem aqui o Edu Matil, mandou aqui um abraço aqui, ó, ele mandou uma mensagenzinha aqui, falando sobre o Roberto Juazeiro. Ele falou que era um dos maiores craques que ele viu jogar. Lembra do Roberto Juazeiro? Roberto também era do nosso time, 7-8. Roberto também teve algumas oportunidades aí. A gente sabe que o futebol mudou, mas eu tenho certeza que se fosse hoje, o Roberto teria ainda muito mais oportunidades do que ele teve lá atrás. É porque o futebol mudou muito nos bastidores, principalmente na base. Antigamente, para você jogar no profissional, você tinha que normalmente estourar a idade de juniores, então era depois dos 20. Hoje, um menino de 16, 17 anos joga no profissional com muita facilidade, com muita tranquilidade. Mas há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, quando nós jogávamos, era muito difícil um jogador abaixo de 20 anos jogar no profissional. Normalmente era ali 18 para 19, já era um fenômeno. O normal era de 20 para cima. E aí sim, estourava a idade e aí vai jogar. Marcelo, você, como você falou de menino, de base, você que teve em clubes grandes, você viu a base de perto, você acha que esses garotos hoje estão preparados para pular a etapa, para vir direto de uma categoria mais abaixo para o profissional? Porque assim, nós temos visto no dia a dia garotos assim, imaturos ainda fisicamente, imaturos até de cabeça, assumindo grandes responsabilidades no profissional, por conta de repente, uma necessidade do clube, pela maioria que a gente vê, e não por uma necessidade do time. Como você vê essa relação da base com o time e a antecipação, a imaturidade, ou ele está maduro para assumir um profissional? Então, eu trabalhei em alguns clubes grandes e trabalhei também em alguns clubes pequenos. Tem diferença do jogador do time pequeno para o jogador do time grande na base, principalmente. Por quê? As competições de base dos times grandes, hoje tem Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil, Libertadores Sub-20. Hoje tem várias competições que o jogador da base ele experimenta jogando em competições de alto nível. Tem as competições que os jogadores são convocados para as seleções. Então, existe essa diferença do jogador de time grande
para o jogador de time pequeno na base, que eu estou falando essa diferença. Por quê? O da base, ele joga no máximo uma OPG, ele joga aqui no Rio, um Carioca, e não tem tantas experiências internacionais, tantas competições difíceis. Então, quando o jogador sobe de um time grande, uns juniores de Flamengo, Vasco, Botafogo, para o profissional, a diferença, o gap é menor. Quando ele sai do time pequeno para o profissional, o gap é maior. E aí a diferença dele para o profissional do time grande fica maior ainda. Então, fica muito difícil hoje a formação de um jogador de time pequeno chegar no time grande. É muito mais difícil hoje chegar um jogador de time pequeno hoje do time grande. Coisa que no passado era mais fácil. A gente via vários jogadores jogando em time pequeno e sendo contratado para time grande. A gente via jogadores do bom sucesso saindo para jogar em qualquer um dos 4 grandes. E hoje isso é muito difícil acontecer. Por quê? Por causa dessa diferença. O que os times pequenos, os grandes fazem? Eles pegam os destaques dos times pequenos, levam para o time grande, para jogar ainda na base, na formação do time grande, e aí sim, diminuir esse gap para quando ele subir para o time profissional. E mesmo assim, ainda encontramos, esse gap ainda acontece, porque pela necessidade de, às vezes, ter que subir um atleta pela carência da posição e não ter uma condição financeira, o clube às vezes sobe. Às vezes sobe precipitadamente porque tem a necessidade de posição e não tem recurso financeiro. Mas quando você consegue aliar o recurso financeiro com a sua dificuldade, isso aí melhora. Por quê? Você pode ter um lateral direito destaque da base, mas o seu lateral direito do profissional não é a carência. Você não precisa subir aquele jogador agora. Você pode dar mais jogo para ele, você pode dar mais experiência para ele, e daqui a pouco, com a parte econômica do futebol tão ativa, esse teu jogador aqui pode ser contratado, e aí sim, você já faz a transição direto desse jogador e ele vai jogar naturalmente. Isso aí hoje eu vejo como a parte mais importante, você saber o time da transição da base para o profissional e se realmente há carência no profissional. Não subir por subir porque o cara é destaque. Se o atleta for destaque e não houver carência aqui, ele tem que jogar aqui. E se não houver lugar para ele jogar aqui, ele tem que jogar em algum outro lugar para quando ele voltar, ele já voltar experiente e voltar jogando para ocupar aquele espaço no profissional. Ótimo. Marcelo, você tem filhos? Tenho duas meninas. 2 meninas, né? Hoje em dia as meninas estão mais evoluídas. Pode ser que joguem bola e tudo. Conversando com o Pedrinho estava até aqui agora na live, o Pedrinho falou que, o Pedrinho mandou um abraço para você e botou um gato do lado. Tu sabe o que quer dizer, né? O Pedrinho é demais, né, cara? Eu não vou nem comentar esse assunto. Mas vai ser pra ele, né? Não, cara. Eu não vou comentar esse assunto. Ele botou, foi brincadeira, ele botou isso do lado, ele tentou só pra botar isso, ó, 78 fora. Aí botou um gatinho do lado aqui, ó. Pedrinho é irmão, nossos parceiros. A gente se fala às vezes pelo Instagram, que ele tá fora do país, mas a gente se fala de vez em quando. Pô, é muito legal, cara. E aí eu perdi até o time aqui, o que eu ia falar também, mas só que voltando no Pedrinho mesmo. O Pedrinho falou que lá no Orlando City, né, no trabalho que ele faz hoje no Orlando City, existe alguns garotos e tudo que é uma formação diferente. E os pais perguntam para ele, na hora de pular etapa, ou de, meu filho acho que pode ir para uma outra categoria, ele é totalmente contra. Porque assim, ele falou que ele mesmo, ele foi um ponto negativo na vida dele, foi essas mudanças de categoria. Para você, pro Marcelo, e assim, daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho também, pro coach Marcelo, se você tem hoje um trabalho de coach com algum atleta, alguma coisa assim, você deixaria, você falaria pro teu filho, não, pode ir que é legal? Eu sei que o clube tem uma estrutura, mas qual a tua posição em relação a isso? Então, eu fiz um curso de coaching. Esse curso de coaching é diferente do curso de treinador. Foi um curso que eu fiz de especialização para um entendimento melhor da minha profissão, da minha carreira, da minha gestão de pessoas. Então foi uma coisa que eu fiz mais por uma causa própria, mais uma coisa particular. E o que eu pensei nisso? Eu trouxe isso que você está me perguntando, trouxe isso para minha experiência, para minha vida. Por quê? Eu costumo falar que às vezes alguns profissionais dão o azar de dar sorte no início. E isso é ruim para a carreira.
porque você tem que passar e ter as experiências profissionais. Eu acho que todo treinador ele deveria começar ou na categoria de base ou nas equipes menores. Para quê? Para que ele tivesse essa vivência, essa experiência em equipes com menos pressão, com menos responsabilidade de resultados, para que lá na frente você consiga ter o seu sucesso. Não adianta você chegar agora e querer começar já na seleção brasileira, porque depois do sucesso só vem a crise. Não tem nada ali para frente, não tem. Ou você vai se manter ali na seleção brasileira o tempo todo, ou você vai cair. Então você não vai participar das etapas de crescimento, de experiência, de vivências, de aprendizados. Porque não é fácil você chegar num elenco hoje, como está o elenco do Flamengo, ou de qualquer outro grande time hoje, da seleção brasileira, e você, como treinador, chegar lá e aplicar as suas metodologias. Você tem que ter um poder de convencimento. O jogador hoje, ele é muito inteligente, ele cobra, ele sabe aquilo que você está fazendo, ele trabalhou com grandes treinadores, ele tem uma experiência, alguns experiência internacional, outros algum outro tipo de experiência, mas várias vivências que, quando somadas, elas te cobram. Então você tem que saber se expressar, você tem que saber o momento de cada situação, como você se portar e se colocar. Então são situações complicadas que você precisa de experiência para, quando chegar nesses momentos, você saber se posicionar. Então, eu acho que cada vivência que você vem trabalhando, cada vez que você vai crescendo, é um aprendizado. Então, eu procurei trazer isso para mim. Então, comecei dentro do Flamengo, mas eu não era o treinador do Flamengo, eu era o estagiário, cheguei estagiário. Fui passando por todas as vivências dentro do Flamengo. Fui observador técnico, analista de desempenho, aquele primeiro preparador, o segundo preparador, fui preparador da base, até assumir como preparador do profissional, fui o segundo auxiliar, o primeiro auxiliar, até virar interino e poder assumir agora nesses 4 jogos. Mas nisso, antes desses 4 jogos, eu trabalhei em várias equipes pequenas. O Flamengo, dentro dos trabalhos que eu fiz, somados, foram 16 clubes que eu trabalhei, 27 treinadores, para eu poder assumir agora nesses 4 jogos. Então isso aí foi um trabalho de 20 anos de crescimento, de aperfeiçoamento, de estudo, de conhecimento, que vai te levando até ali. Ah, você está pronto? Não, tem muita coisa para eu melhorar, tem muita coisa para agregar ainda na minha vida, tenho várias experiências que eu não tive, que eu quero ter, tem várias coisas que eu quero melhorar. Então isso aí é um aprendizado que você vai tendo ao longo do tempo. Isso eu aprendi hoje? Não, porque se fosse me perguntar 20 anos atrás, eu já queria assumir qualquer time, mas eu não estaria pronto. Isso aí, vontade todo mundo tem. Eu também tinha lá atrás. Só que com o tempo e com a experiência, você vai aprendendo que isso é fundamental lá na frente. Então, hoje, eu me sinto um profissional melhor, mas a minha vontade lá atrás também existia de eu ser esse treinador. Mas eu não dei a sorte de começar ganhando. Isso para mim foi bom. Tem 2 perguntas. Tem uma pergunta aqui que o DJ aqui, ó, oficial DJ Gustavo, eu não sei de onde ele saiu, mas assim, ele já perguntou umas 10 vezes, ele tá incomodado com isso. Marcelo, para que time tu torce? Ele tá incomodado e quer saber de qualquer jeito isso. Fala aí, Marcelo, qual o time que tu torce? Futebol, a gente sabe que a gente torce para a seleção brasileira, né, cara? Isso aí, a gente... o nosso primeiro time é a seleção brasileira e depois o segundo time é o nosso. Onde a gente tiver, é o nosso ganha-pão, é o nosso prato ali de comida. Então, a gente começa torcendo primeiro pela seleção e depois pelo nosso time. Isso aí. Eu tenho aqui o Olive Paz, Marcelo, meu parceiro de quarto no Boa Vista. Caraca, Instagram, a gente não sabe como é que... Olive Paz. É o Carlinhos, eu acho que é o Carlinhos. Se for o Carlinhos, é meu amigo, meu irmão. A gente... é o Carlinhos. A gente ficava muito tempo lá conversando. É um cara que ele era analista de desempenho do Boa Vista, altíssimo nível, capacitadíssimo. Hoje ele trabalha com o Jorginho no centro de esporte lá do Jorginho. Agora eu esqueci o nome mas é o projeto que o Jorginho tem lá. Sulacap, não.
Não, é Guadalupe, eu acho que... Guadalupe. Então, hoje o Carlinhos toma conta lá do complexo do Jorginho. Um profissional ímpar, cara, ímpar. Esse aí é outro que a gente ficava várias vezes conversando no nossa concentração, e eu passando, pô, Carlinhos, eu quero isso, eu quero aquilo para minha vida, para minha carreira, e me ouviu muito. Muito obrigado aí, Carlinhos, pelo período que você me escutava lá, as minhas ambições e lamentações. Antes de botar essa pergunta para você, assim, você veio falando que hoje você se sente muito mais preparado, normal, né? Acho que a gente vai evoluindo, vai ganhando experiência. Hoje, como você se vê, você é muito crítico a si mesmo, né? Eu já te vi em outras lives, já vi algumas entrevistas suas. Você hoje, você está preparado? Você se sente preparado para assumir um time grande? Eu me sinto preparado. Isso aí é aquilo que eu falei lá atrás. A gente vem num crescimento. A gente vem buscando cada vez mais se aperfeiçoar. Eu sou um cara que eu não sei perder. Quem me conhece do dia a dia sabe que eu não sei perder. Mas eu não sei perder no bom sentido da coisa. Eu sou um cara que eu quero sempre buscar excelência, buscar sempre fazer uma coisa melhor do que eu fiz ontem. Eu tenho certeza que nesse período agora da quarentena, eu estudei muito. Cada vez eu tenho estudado mais. Eu tenho aprendido muito nas lives que eu tenho visto também com vários amigos profissionais. A gente tem um grupo de estudos nossos que a gente, às sextas-feiras, se encontra com treinadores do Brasil todo, de vários níveis, de categoria de Série A, B, C, D, e às vezes treinadores que estão sem clube, mas que são de altíssimo nível. Então, é um aprendizado que a gente tem. Então, eu venho buscando cada vez mais essas oportunidades. Agora, dentro do Flamengo, a gente pode colocar em prática alguns conceitos, algumas ideias, algumas metodologias. Não colocamos todas, mas colocamos algumas. E isso aí foi um espaço bom para que as pessoas pudessem me conhecer. Tem muita gente que conhece o Marcelo, amigos que estão até participando da live, alguns que acompanham as lives que eu tenho participado, ou viram agora nesses 4 jogos, mas tem muita gente que não conhece quem é o Marcelo. Eu tenho participado das lives, algumas semanas eu não estava nem fazendo, não queria fazer muito, e eu tenho recebido muitos convites para fazer, quase que diariamente eu tenho recebido convite para fazer as lives, e eu tenho aceitado, primeiro para a gente poder trocar essa ideia, de você poder fazer as perguntas e conhecer quem é o Marcelo, e também as pessoas poderem conhecer o Marcelo e o Marcelo ter a oportunidade de se expressar e mostrar suas ambições, mostrar o seu conhecimento e mostrar aquilo que ele quer. Então, a sua pergunta aí, eu te agradeço por ter feito essa pergunta, para que as pessoas saibam que as nossas ambições são essas, de crescimento, de preparação e de cada vez buscar coisas maiores e melhores na nossa vida. Então, o objetivo é esse, sempre buscar trabalhar nos maiores clubes. E assim, a minha pergunta a você, assim, isso é uma característica minha de fazer esse crescimento, levar as pessoas a saberem quem é que eu estou entrevistando. Porque, assim, às vezes as pessoas não conhecem nada dele, não sabem nada. E, assim, eu costumo dizer, e a gente aprende, quem não é visto não é lembrado, né? Então, assim, isso aí é universal hoje em dia. E a mesma coisa eu estou fazendo com todas as pessoas que eu entrevistei. Porque, assim, como é que a pessoa saiu de onde, foi para onde? A pessoa merece estar naquela posição. E às vezes as pessoas não sabem que ela merece estar ali, acha que surgiu do nada. E não, tem uma história. Ó, tanto tem uma história tão aí que o cara falou aqui, ó, o corneteiro Edu já mandou aqui, ó. Pô, tem um cara aí, o Flávio Rabi, já falou 300 vezes que você era um zagueiro que jogava na ponta do pé. Que parada é essa, que zagueiro jogava na ponta do pé? É porque na minha época de zagueiro, eu sempre gostei do futebol bem jogado. Eu, às vezes, não conseguia fazer esse futebol bem jogado, mas eu sempre gostei do futebol bem jogado. Então, os meus amigos mais próximos brincavam, né, com essa forma de eu correr. Pô, tá jogando na ponta do pé, não quer sujar o calção. Tinha muito dessas brincadeiras aí, por eu ser zagueiro e tentar jogar de uma forma mais técnica e tal. E é isso que eu sempre tento trazer para minhas equipes, de fazer a equipe jogar melhor. Às vezes a gente consegue, às vezes não consegue, mas o objetivo sempre é tentar colocar da melhor maneira para o nosso torcedor. O Carlos Henrique,
Carlos Henrique Personal Tech. Já é uma patrocínio. Aí quiser patrocinar depois o FS Clube, me procura. O Marcelo foi o único que colocou Arrascaeta, Diego e Everton Ribeiro juntos. Como é que foi essa tua percepção, Marcelo? Você via o Abel, não era o Abel, a forma como o time jogava com o Abel, e o time, às vezes, a torcida falava algo, você começou a pensar na torcida. Como é que foi esse teu raciocínio que gerou esse resultado de você colocar os três juntos? É aquilo que eu te falei do pensamento do jogador Marcelo transferindo para o treinador Marcelo. Você tem na sua equipe Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabriel, e se tivessem mais atletas assim, estou falando, tem, sei lá, Adriano, Ronaldinho, Wagner Love e tal. Você pode tentar colocar a maior parte desses jogadores para tentar jogar juntos. E aí, quando a gente teve essa oportunidade, dentro do que eu penso, eu gosto sempre de jogar com o maior número de meias. Eu acho que o talento dos meias é o que faz a diferença. Então, eu sou da época do camisa 10, lá atrás, eu sou da época do que o 10 decidia, e eu vejo esses três como três camisas 10. E quando eu tive três camisas 10, falei, agora é hora de botar os três 10 juntos. O que eu tenho que fazer para poder botar os três juntos? Eu não posso botar só porque eu quero. Eu tenho que ter uma organização para isso e um sincronismo para isso. E aí eu trouxe o Arão para trás para fazer uma função de segundo volante e não de um meia, porque ele às vezes chegava, ele era um meia que ajudava, e eu passei a botar ele numa situação de um volante que chegava. Era quase a mesma coisa, parece que é a mesma coisa, mas não é. E aí, não tolhindo a criatividade do atleta, porque ele poderia chegar, como ele chegou no jogo do CSA, ele estava dentro da grande área e fez o lance que saiu o gol do Gabriel, ele poderia ir, mas que ele tivesse funções defensivas para que os três da frente pudessem desempenhar cada vez mais a qualidade. E aí, botamos os três juntos, Everton na direita com o pé trocado, e a gente chama o pé trocado naquele lado direito, pé esquerdo, e o Arrascaeta no lado esquerdo com o pé direito, os dois trabalhando tanto por dentro quanto por fora. Sendo que quando a gente trabalhasse a bola para o lado oposto, o outro viria na diagonal por dentro. E aí teria sempre dois jogadores de frente, dois jogadores de meio, e a gente conseguiu fazer essas transições, essas movimentações, as coisas deram certo, e a gente conseguiu fazer com que aquele jogo do Fortaleza tivesse aquela plasticidade como foi. Não conseguimos fazer mais com todos esses, porque o Bruno Henrique estava machucado no primeiro jogo, e depois o Arrascaeta foi para a seleção após também o primeiro jogo. Mas a ideia é que a gente pudesse cada vez aproveitar o maior número deles dentro da mesma equipe. Você chamou os três para conversar e falou assim, eu quero dessa maneira, ou você colocou a proposta de jogo para eles, que assim, os jogadores são jogadores já renomados, né? Então, assim, você tem que vender essa proposta para eles visualizem na prática, na teoria e levando para a prática, como vai ser esse estilo de jogo. O que eles acharam desse estilo de jogo, quando você falou com eles? Então, não chamei todos ao mesmo tempo para explicar. Primeiro eu expliquei individualmente para saber se todos tinham esse mesmo entendimento do que eu pensava. Todos tiveram. O Arão, a gente conversou particularmente com um cara que você conversa de parte tática com o Arão e com o Everton, com o Arrascaeta. São caras de altíssimo nível de conhecimento e experiência. Então, você ter essa oportunidade de se colocar ao lado do jogador e você trocar essa ideia de jogador, saber qual é o pensamento do atleta, isso aí é fundamental. Eu vejo para o treinador o dia a dia, essa proximidade. Então, eu já tinha essa proximidade deles por ser o auxiliar já tem essa aproximação com os jogadores. Então, eu chamei cada um, a gente conversou e depois chamamos o grupo todo para passar. Depois que estava todo mundo já ciente do que ia fazer, eu precisava que todos os atletas tivessem o mesmo sincronismo. Então, tivemos o entendimento primeiro individual, depois o entendimento coletivo, mostramos no vídeo, mostramos na prática e levamos para o jogo. A gente sabia que do jogo do Fortaleza para o jogo do Corinthians seriam 2 dias só de intervalo, então não teríamos tempo de treinamento do jogo do Fortaleza para o Corinthians, então esse jogo do Fortaleza seria também um treino.
seria o jogo e o treino, que aquilo que a gente fizesse de bom, a gente aproveitaria para o jogo de terça, e o que fizesse de errado a gente teria que corrigir, só que sem treino, só no visual, só no vídeo, para que a gente pudesse melhorar para o jogo de terça. E eu precisava que o jogo de sábado fosse um jogo visto por todos de uma maneira positiva, para que levasse essa confiança para o jogo de terça, que era um jogo classificatório e eliminatório da Copa do Brasil. Então eu precisava, como eu era um treinador que estava chegando naquele momento, muito pouca gente me conhecia, eu precisava deixar um cartão de visita do meu trabalho ali, junto do coletivo, para que a torcida comprasse a ideia para ir para o Maracanã terça-feira e nos apoiasse para esse jogo, e não tivesse a desconfiança no seu treinador. Então era fundamental que o torcedor apoiasse a equipe e sem ter desconfiança do treinador. Então isso era um conjunto, era um jogo que tinha relação do sábado para terça. Muitas pessoas me perguntavam, pô, mas o jogo mais importante não é o de terça? Eu falei, não, o jogo mais importante para mim é o de sábado, porque o de sábado vai fazer o link com o jogo de terça. Se eu for muito mal sábado, pode prejudicar o jogo de terça. Então me preparei muito para o jogo de sábado e tentei preparar a equipe para o jogo de sábado, para que a gente levasse para o jogo de terça e fizesse como o torcedor fez, foi lá, nos apoiou. O nosso gol foi faltando acho que 5 minutos para acabar o jogo, foi aos 85 mais ou menos, mas o torcedor em nenhum momento deixou de acreditar, de apoiar, porque viu que a gente vinha de um jogo bom. Fizemos um jogo também muito bom na terça, o gol não saía por consequências, mas em determinado momento saiu e garantimos a nossa classificação, e o Flamengo passou de fase na Copa do Brasil. E o time ficou assim, ficou justinho, né? Tanto que é visível a mudança do time, né? A tua percepção de mudança ali naqueles jogadores, e assim, é aquilo mesmo. Hoje em dia faz falta o 10, aí você pega 3 10 que você tem no time e bota 2 no banco. Você tem que aproveitar de uma determinada maneira. Todo mundo tá com falta de 10, pô. Você tem 3, meu irmão. Vai os 3 pro pau, não é isso? O meu pai jogou na seleção de 70. Seleção de 70, o Zagallo pegou os 5, 10, Gerson, Rivelino, Tostão, Pelé e Jairzinho. 10 do Botafogo, 10 do Corinthians, 10 do Santos, 10 do Fluminense. Pegou os 5, 10 e botou os 5, 10 para jogarem juntos. Por que a gente não pode colocar? Porque é muito mais fácil você pegar o cara que joga muito, o técnico, e fazer ele fazer uma função um pouquinho só defensiva. Pô, me ajuda um pouquinho aqui, do que você pegar um jogador que tem menos qualidade e falar, vai jogar. Então é muito mais fácil você fazer um pouquinho disso, me ajuda aqui, que o cara vai fazer, do que você pegar um jogador que tecnicamente não vai te dar lá na frente, e vai ficar aqui só atrás esperando para defender. É isso mesmo. É só, a gente não tem como fugir de algumas perguntas, né? O público não quer te botar em mais lençóis em nada, tá, Marcelo? Fique à vontade para responder. Se quiser cuspir na cara do Robinho, que fez a pergunta aqui também, você pode cuspir, que eu conheço, entendeu? Fábio, e assim, eu vou introduzir essa pergunta, né? De que maneira? Você tinha te falado até ainda há pouco, tinham muitos jogadores, muitos atletas do Flamengo que tinham base lá fora, que conheceram um pouco do trabalho na Europa. Querendo ou não, tiveram uma vivência na Europa de tática, em alguma coisa. Aí, quando veio um técnico europeu, isso facilitou a vida do técnico europeu para poder arrumar esse time? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, o que ele fez aqui, se o Jorge Jesus está muito à frente de qualquer treinador brasileiro. Sim ou não? Ele mandou assim, na lata. Ele mandou assim, o cara tá agressivo, esse Robinho. É a primeira e última, Robinho. Não, vou responder pro Robinho, mas não na lata como ele quer. Vou responder de uma forma geral. O Jorge Jesus, ele é uma referência para nós treinadores. Eu acho que todos os treinadores que estão aí, assim como você tem Klopp, você tem Guardiola, e você tem Jorge Jesus, você tem Simeone, e aí você vai vindo. Eu teria aqui 15, 20 treinadores para Bielsa, tem vários. Aí você vai escolhendo em que nível de treinador você mais se adapta. Se é mais reativo, propositivo, você vai escolhendo o seu nível de gosto. E você vem para o Brasil, você tem Vanderlei Luxemburgo, você tem Tite, Mano, e aí você vai vindo também da mesma forma. Eu teria 15 treinadores para dizer aqui. Então, o treinador, ele se adapta àquilo que você gosta como filosofia. O que eu gosto de futebol
De repente não é o que o Robinho gosta de futebol, e nem ele está errado, nem eu. São gostos diferentes. Então, a questão é você se adaptar àquilo que você gosta, ao cenário, ao contexto que você está, e saber se aquilo ali te encanta, aquilo ali te agrada. E você, como torcedor da sua equipe, você vai lá. Eu tenho certeza hoje que os torcedores do Flamengo estão encantados. A forma como o Flamengo joga, o trabalho que o Jorge Jesus faz, é um trabalho de excelência. Ah, ele está à frente ou não está à frente, eu não sei o quanto ele está à frente ou não está, porque isso aí é uma coisa muito relativa. À frente de quem? À frente como? Então, isso aí... Agora, uma coisa é incontestável. O nível profissional dele é altíssimo. É top, top, top. Agora, se é à frente, se é igual, se é atrás, eu não vou entrar nesse mérito. Mas que é top, que é altíssimo e que é uma referência para nós. E que é uma referência, acho que até mundial, porque eu li agora o livro há pouco tempo do Guardiola. E o Guardiola cita em uma parte do livro até o Jorge Jesus como um dos treinadores que organizou tão bem lá o trabalho do Benfica. Então, são treinadores que a gente tem que cada vez mais reverenciar. Eu reverencio vários treinadores brasileiros, reverencio vários treinadores estrangeiros. Não tenho preferência porque é brasileiro ou porque é estrangeiro, é porque é conceito. Eu gosto de olhar e observar e estudar conceito. E cada vez que eu vejo um conceito novo ou um conceito que eu não conhecia, porque tem conceitos que não são novos e você não conhecia. E não é porque você não conhecia que são novos. Podem ser novos para você. Mas não são conceitos novos. Sim. Inclusive aqui, ó, tem aqui, faz 1368. Não sei se você conhece. É uma pessoa que ele falou assim, esse já dava seus pitacos lá atrás. Sempre gostou de organização time, até porque sua posição lhe favorecia. É alguém que te conhece bem, ó. Como é que Família, alguma coisa assim, FAS faz.1368. Eu não sei quem é, mas o faz. Bota o nome aí, faz. Eu vou botar aqui, eu vou anotar até aqui para depois para te passar, porque tá parecendo alguém que te conhece muito bem, né? Eu dava pitaco lá atrás, por quê? Você já dava pitaco lá atrás. Assim, deve ser quando você jogava e sempre gostou da organização do time, então, até porque sua posição favorecia. Alguém falou isso. Eu não sei quem é o faz, mas desde lá de trás, eu até falei agora na live lá atrás. Eu jogava de zagueiro, gostava ali dessa parte. Eu era um cara Rabia. Ah, é o Flávio, pô. Pô, também é nosso amigo, jogou junto comigo lá no Bom Sucesso. A gente fez categoria de base. Então, assim, eu jogava lá atrás sempre com um cara curioso. Então, eu chegava ali pro treinador, por quê, como, esse sistema é para jogar dentro de casa, fora de casa. Então, eu sempre tive essa curiosidade. E uma das coisas até que eu guardo há mais de 20 anos aí comigo, o Carlinhos, saudoso Carlinhos Violino, técnico do Flamengo, a gente concentrava lá em Copacabana e do lado do hotel que a gente concentrava tinha uma lojinha de bala. E aí eu sempre comprava aquela balinha que a gente comprava a grama, 100 gramas de bala, 200 gramas de bala. E a gente ficava lá no hall do hotel conversando de futebol antes dos jogos, após o almoço. E o Carlinhos falou assim, meu filho, você quer ser o quê? Lá na frente, preparador físico? Falei, professor, eu quero ser treinador. Estou aqui aprendendo com o senhor, aprendendo com todo mundo, mas eu quero lá na frente, não sei, daqui a 1 ano, 20 anos, sei lá quanto tempo, virar treinador. Aí ele, então vou te dar uma dica para você guardar para sua vida. Quando você virar jogador ou virar treinador, você tem que ter uma coisa na sua equipe: uma boa organização defensiva e uma grande desorganização ofensiva. Guarda isso para sua cabeça, para sua vida profissional, que isso é uma dica para o futuro. E você trazendo isso para a realidade de hoje, é o que acontece hoje: uma organização defensiva forte e uma organização ofensiva cada vez mais forte também. Então a gente tem que ter isso na nossa vida. Aprendi com o Carlinhos e tenho um agradecimento eterno pelos ensinamentos desse grande mestre. Pô, que coisa linda, hein? A organização defensiva e a desorganização ofensiva mais organizada, né? Porque é isso, né? É a desorganização ofensiva mais organizada, não é isso. Caramba, sabendo o que está fazendo. É o caos, é o que a gente chama hoje de caos. Isso aí hoje, isso em 2000, era uma coisa que era nova, assim, e hoje é uma realidade do futebol. Hoje tem a teoria do caos, tem tudo, e isso lá atrás o Carlinhos já falava, em 2000. Então é o que eu falo, o futebol mudou
o futebol não mudou, é o mesmo futebol. Só que ele é em um novo contexto e um novo cenário. É o mesmo futebol em novos contextos e novos cenários. Mudou nesse contexto, nesse cenário, porque você não pode fazer o que você fazia há 20 anos hoje. Mas o futebol, a essência, o jogo é o mesmo. Só que você tem que trazer para novos contextos e novos cenários. Olha só, o Marcelo, quase que a live acabou sem falar nada. Acabou a Anel Salgado, acabou de entrar aí, ó. Tu é brabo, professor. Mandou para você. A Anel, essa é a minha professora de coaching. Essa que eu fiz o curso de coaching. A Anel Salgado é fera, né? Então, pô, só tenho agradecimentos a ela por todo o aprendizado e o carinho sempre. Trabalhou comigo 2 vezes, uma no Bom Sucesso em 2015, a outra em 2017. E fizemos 2 grandes trabalhos, graças também ao trabalho dela, que colaborou demais para o nosso processo. E é o que eu tenho trazido agora para o meu dia a dia, aí, esse trabalho do coach. Ai, a Anel Salgado é fera. Ô, Nel, vou te dar uma moral, hein, Nel? A Nel é muito gente fina, cara. Eu falo com ela todo dia. Todo dia no Instagram eu falo com ela. Tem que fazer a live com ela, pô. Vou fazer, já falei com ela. Só vou esperar. Ó, eu vou falar para todo mundo aqui. Ela vai lançar agora o curso dela. Não, um mini curso aí online. E ela vai vir no nosso Instagram para fazer o lançamento, para fazer o que ela quiser. Ela tá liberada aqui. É que ela é parceira demais, né, Salgado? Olha só, Fera, nós estamos assim com 55 minutos. Tem algumas perguntinhas aqui ainda. Existe alguma possibilidade de eu reabrir? Tem. Vambora. Então tá. Então foi aquela pergunta no ar sobre o time o europeu vindo e essas características dos jogadores terem características já europeias, terem essa bagagem motora, essa bagagem de treinamento. Aí você dá uma pincelada sobre isso. Valeu? Tá bom. Vou sair e entrar aqui de novo, gente. Tá.